Meu pai escolheu meu irmão, minha mãe ficou com a minha irmã, e eu fui parar sob os cuidados do Estado. Anos depois, todos quiseram retornar para a minha vida, mas eu já era outra pessoa, bem diferente daquela criança que eles deixaram para trás. Meu nome é Maya, tenho 34 anos. Hoje sou dona de um restaurante no centro de Seattle, mas há 25 anos, eu era só uma menininha parada no meio da sala, enquanto meus pais discutiam, decidindo quem ia ficar com cada filho. Meu pai queria o meu irmão mais velho, o Jordan. Dizia que precisava de um filho homem para continuar com o sobrenome. Minha mãe fazia questão de levar a Rosie, minha irmãzinha. Ela só tinha 4 anos, era nova demais para ficar longe da mãe. Eu fiquei lá só esperando alguém dizer meu nome, mas isso nunca aconteceu. Naquela noite, vi meu pai colocando o Jordan na caminhonete, jogando roupa dentro da bolsa de qualquer jeito, sem nem se preocupar em dobrar, como se quisesse sumir dali o mais rápido possível. Jordan também não olhou para mim. Com 13 anos, já entendia tudo, mas ficou encarando o chão, calado, olhando os próprios sapatos. Minha mãe levou a Rosie para a casa da nossa avó, no Oregon. Lembro dela no telefone, fazendo planos, dizendo que ia arrumar emprego por lá e que a vovó podia ajudar a cuidar da Rosie até ela se reerguer. Rosie chorava sem parar, perguntando para onde eu ia, e minha mãe só repetia: "Shh, filha, vai ficar tudo bem", igual a um mantra. Nenhuma das duas olhou para trás, mesmo eu estando ali na porta. Fiquei 3 dias naquela casa vazia esperando. Na primeira noite, achei que alguém ia voltar, talvez porque tivessem esquecido alguma coisa. Talvez tivessem até esquecido de mim. Fiquei lá, sentada no sofá, olhando para a porta, achando que logo iam perceber e voltar. Dormi ali mesmo. No segundo dia, comi umas bolachas e um restinho de queijo que achei na geladeira, porque já não tinha muita coisa. Minha mãe tinha levado quase toda a comida embora. Achei uma caixa de Cheerios no armário e comi sem leite, que já tinha estragado. Dormi com todas as luzes acesas porque a casa fazia barulhos estranhos, e sozinha, eu achava que alguém ia entrar. No terceiro dia, comecei a conversar com a Muffins, nossa gata, que foi a única que ficou comigo. Contava tudo para ela, falava do medo, de não entender porque ninguém me queria. Ela só vinha, ronronava e se esfregava em mim. Foi a dona Coleman, nossa vizinha, quem percebeu. Me encontrou chorando no quintal, sozinha, falando com a Muffins, porque realmente não tinha mais ninguém. Lembro da expressão dela quando perguntou pelos meus pais. Respondi que tinham ido embora. Ela perguntou quando iam voltar. Só consegui dizer: "Acho que não vão voltar". Naquela tarde apareceu a assistente social. No olhar dela tinha um tanto de bondade e outro tanto de pena. E eu peguei birra desse olhar rapidinho. Passei por 7 lares adotivos em 10 anos. Alguns eram toleráveis, a maioria não. Os Henderson trancavam a despensa à noite porque o filho deles tinha problema com comida. E não queriam tentação por perto. Eu tinha 9 anos e aprendi a esconder barrinha de cereal debaixo do colchão. Acordava de madrugada, comia bem devagar, tentando não fazer barulho. Quando me pegaram, o Sr. Henderson gritou comigo uns 20 minutos sobre respeito e regras. Chorei tanto que dormi abraçada na barriga. Teve também a dona Burke, que me disse, numa frieza de quem fala do tempo, que eu era feia demais para ser adotada. Eu só tinha 11 anos e fiquei horas encarando o espelho depois, tentando entender o que havia de errado comigo. Os Carter só queriam o dinheiro do benefício. Compraram TV nova na mesma semana em que disseram que eu não podia repetir o jantar. Eu tinha 12, crescia com fome enquanto eles pediam pizza, e eu ficava com uma fatia só. Os 3 filhos biológicos faziam o que queriam. Passei meses indo pra escola quase sem trocar de roupa, até uma professora notar e avisar o conselho tutelar. Tive outras casas também, famílias bem intencionadas, mas que não sabiam lidar com uma menina cheia de feridas. Algumas tentaram, mas desistiam quando eu dava trabalho. Não fui uma criança fácil, é verdade. A raiva me dominava e eu não escondia isso. Saí do sistema com 18 anos, $340, um saco de lixo com as minhas roupas e uma bolsa integral para a escola de gastronomia. Tirar boas notas foi tudo para mim. Era onde conseguia ter algum controle. Quando tudo desabava, as notas eram meu porto seguro. Me matava de estudar e de certa forma minha vida dependia disso. Trabalhava em 2 turnos em um restaurante enquanto estudava. Chama Roses e a dona era uma senhora grega muito querida, que nunca perguntou nada sobre meu passado. Só me ensinou o spanakopita da avó dela e deixava eu levar as sobras para casa. Dormia 4 horas por noite e juntava tudo o que podia. Meu apartamento parecia armário, mas era meu cantinho e ninguém podia me tirar dali. Aos 25 comprei meu primeiro food truck. Escolhi o nome Maya's Table e parava bem em frente à universidade. Os estudantes amavam minha comida. Era barata, caseira, e eu sabia como ninguém o que era passar fome. Fazia tudo do zero. Trabalhava 16 horas por dia. Fui conquistando meu espaço aos poucos. Com 30 anos, realizei o sonho de ter meu próprio restaurante, finalmente com meu nome na fachada. Chorei quase o dia inteiro quando vi a placa sendo pendurada. Já faziam 12 anos desde que saí do sistema, e dessa vez, eu consegui. Consegui de verdade. No ano passado, a Seattle Magazine colocou meu restaurante na lista dos 10 melhores novos da cidade. Teve até página inteira com foto minha na cozinha, de jaleco branco e segurando o prato que virou minha maca. Tava sorrindo de verdade, com aquela sensação de que finalmente conquistei algo que ninguém ia me tirar. Foi aí que eles me encontraram. O Jordan foi o primeiro, mandou mensagem pelo Facebook. Só dizia: "Maya, é você?" e junto um pedido de amizade. Fiquei 3 dias olhando aquilo antes de responder. Depois ele enviou outra mensagem, dessas bem longas, contando que procurava por mim havia anos. Testou de tudo quanto era jeito até achar a página do restaurante. Reconheceu meu rosto pela reportagem. Falou que nosso pai estava doente, câncer de próstata, já em estágio 4. Talvez só restasse 1 ano ou menos. Aí minha mãe ligou. Nem sei como conseguiu meu número, mas apareceu mãe na tela. Nunca salvei contato, mas sabia exatamente quem era. Não atendi das primeiras vezes, mas na terceira, deixei. Ela já começou chorando, antes mesmo de eu falar alô. "Maia, filha, sou eu, sua mãe", como se eu não soubesse. Como se eu não tivesse passado 15 anos me perguntando se ela ainda pensava em mim. Ela disse que nunca deixou de me amar, que pensava em mim todos os dias, que tentou me encontrar, mas que o Estado nunca deu notícias porque ela própria tinha aberto mão dos direitos. Quase falei que era só conversa, porque se ela realmente quisesse me achar, teria dado um jeito, mas resolvi só ouvir. A Rosie mandou uma carta direto pro restaurante. Veio num envelope creme, com selos de verdade. Parecia que ela tinha pensado em cada detalhe. A letra era linda, redondinha, cheia de capricho. Disse que sempre se perguntava pela outra irmã, aquela de quem ninguém falava, que achou meu nome numas papeladas antigas lá na casa da mãe, e que demorou meses até ter coragem de me procurar. Disse que sentia muito, que queria que tudo tivesse sido diferente. Estavam querendo um reencontro, todos juntos, lá na casa do pai, em Montana. Uma grande família feliz, como se os últimos 25 anos nunca tivessem existido. Eu disse que não. Jordan insistiu. Ligou, mandou mensagem, repetiu que o pai queria pedir desculpa antes de morrer. Falou que eu estava sendo egoísta por guardar mágoa, que família é família, aconteça o que acontecer. Egoísta. Essa palavra fez eu rir alto. Eu era egoísta por não correr pra amparar quem deixou que eu virasse tutelada do Estado. Egoísta por ter construído minha vida sozinha. Egoísta por não perdoar de uma vez só 20 anos de abandono porque um deles estava doente. Fiquei dias pensando nisso. Conversei bastante com minha terapeuta, aquela que comecei a ver no fim dos meus 20, quando finalmente consegui um plano que cobria. Ela não me mandou fazer nada, só perguntou o que eu queria. O que eu queria era um fim, mas do meu jeito, não daquele que eles estavam me oferecendo. Concordei em encontrar com eles, mas não na casa do pai. No meu restaurante, no meu espaço, onde eu era bem-sucedida, segura, e onde eles poderiam ver quem eu me tornei apesar de tudo. Chegaram numa terça-feira. Programei pra coincidir com o dia de folga do restaurante.
restaurante. Avisei minha equipe que seria um evento particular. Não contei que era família, porque sinceramente eu já nem pensava mais assim. Vi todos entrarem pela porta, olhando da minha sala. O pai estava magro, cabelos grisalhos no lugar do castanho, apoiado numa bengala, andando devagar, como se cada passo doesse. Mãe agarrava a bolsa contra o peito, como se aquilo fosse escudo. Tinha engordado, parecia mais velha do que seus 53 anos. Jordan se espremia numa camisa social que mal servia. Alto, forte, lembrava meu pai mais jovem. Rosie não tirava os olhos de mim, como se eu fosse fantasma. Bonita, arrumada, tudo de marca e maquiagem impecável. O rosto da minha mãe. Sentamos na melhor mesa, perto da janela, com vista pra rua. Eu tinha deixado tudo pronto. As melhores toalhas, talheres, fazendo questão de manter as coisas profissionais, frias. O pai pigarreou antes de falar. A voz dele, mais rouca do que eu lembrava, parecia desgastada pelo câncer, pelo tratamento, ou pelos dois. Maia, a gente errou. Éramos jovens, sem grana, assustados, perdidos. Não sabíamos como agir. Assenti com a cabeça só ouvindo. Sua mãe e eu estávamos à deriva. O divórcio foi horrível. A grana curta. Achamos que o Estado ia colocar você numa família boa, melhor do que a que a gente podia dar. Mãe chorava baixinho, com o rosto borrado de lágrimas e rímel. Jordan se remexeu na cadeira. A gente nunca esqueceu de você, Maia. O pai falava de você, se perguntava onde estaria, mas nunca ao ponto de realmente me procurar. Eu disse, com a voz calma, firme, já ensaiada. O silêncio ficou enorme. Mãe tentou segurar minha mão. Eu tirei, peguei uma pasta da bolsa, cheia de cópias dos meus relatórios de acolhimento. Cada incidente, cada vez que fui transferida, todas as anotações sobre meu peso caindo porque não me alimentavam direito. Cada vez que uma assistente social registrou criança retraída e triste. Cada casa em que não deu certo. Cada escola nova. Cada vez que enfiei minha vida em sacola de lixo pra mudar de endereço. Joguei tudo pra eles. Esses são os anos que vocês perderam. Falei. Cada casa, cada lugar que nunca foi lar. Cada adulto que me via como despesa, não como filha. Cada noite chorando sozinha, tentando entender o que eu tinha feito pra vocês me deixarem. Mãe chorava mais, tentando pegar os papéis, sem conseguir parar de tremer. Jordan nem quis olhar, ficou encarando a rua. Rosie leu tudo. Via a expressão dela mudando enquanto virava as páginas. Do espanto pro horror, depois raiva. O pai ainda tentou explicar. Achamos que você seria adotada logo. Você era tão inteligente e linda. Alguém ia querer você. Alguém devia ter querido. Respondi. Vocês deviam ter me querido. Mãe gaguejou. A gente queria, filha. Só não dava. Não dava o quê? Se importar? Resolver? Jordan e Rose também precisavam de pais. E de algum jeito com eles vocês conseguiram. Não foi assim. O pai começou. Então foi como? Me explica porque passei 25 anos tentando entender. E até hoje não entendo. O que tinha de errado comigo pra eu ser a única deixada pra trás? Ninguém respondeu. Silêncio de novo. Alguém passou pela janela, olhou e seguiu. Por fim me levantei, já sabendo cada palavra. Eu perdoo vocês. Não porque vocês mereçam, mas porque carregar raiva dói. E eu tenho um negócio pra cuidar. Construí uma vida boa. Sou bem-sucedida. Sou feliz na maior parte dos dias. Fiz tudo isso sem vocês. Entreguei um cardápio pra cada um. Podem pedir o que quiserem. O jantar é por minha conta. Considerem isso a última coisa que darei pra vocês. Fui pra cozinha, já tinha acabado pra mim. Disse tudo aquilo que precisava, mas Rosie continuou me olhando. Espera, pediu. Por favor, espera. Depois que eles foram embora, depois que pai, mãe e Jordan entraram no carro e saíram, Rosie ficou. Queria conversar. Disse que tinha uma coisa pra me contar. Sentamos no bar, serviu o uísque dos bons, aquele pra quando o dia pesa. Ela bebeu rápido, pra ganhar coragem, e então contou a verdade. A mãe não levou ela só pra casa da avó. Isso durou uns 6 meses. Depois conheceu outro homem, o Phil, que tinha dinheiro, casa própria, e queria começar de novo. Eles se mudaram pra Califórnia quando a Rosie tinha 5 anos. E 2 anos depois, minha mãe teve outro bebê, outra menina, meu substituto. A Rosie me mostrou as fotos no celular. Festinha de aniversário cheia de balões cor-de-rosa, bolo comprado no mercado, formatura do fundamental com minha mãe sorrindo toda orgulhosa na primeira fila, baile de formatura com ela ajudando a vestir um vestido azul, cartas de aprovação pra faculdade coladas na geladeira com imã colorido de letrinha. Aquela menina nunca soube da minha existência. Minha mãe simplesmente me apagou. As mãos da Rosie até tremiam enquanto passava as fotos. O nome dela é Claire. Agora ela tá com 23 anos. Vai casar mês que vem com um cara que conheceu na USC. Fiquei olhando pras fotos. A Claire era parecida comigo. Mesmo nariz, mesmo queixo, mesmo cabelo escuro. Daria pra enganar fácil e achar que éramos gêmeas pra quem não soubesse. Ela sabe? Perguntei. De mim? A Rosie balançou a cabeça negativa. A mamãe nunca contou. Pra Claire, ela só tem uma irmã. Eu. Só isso. E o Jordan? O Jordan sabe. Ele já sabe há anos. Conheceu a Claire quando ela tinha 10 anos. Mas nunca falou nada porque a mãe pediu pra ele não se meter. Disse que ia só confundir tudo. Virei meu uísque e enchi o copo de novo. Tem mais. A Rosie falou. A voz com aquele tom de enjoo. A mamãe quer que você faça o buffet do casamento. Dei uma risada sarcástica. Ela me ligou semana passada. Disse que viu seu restaurante recebendo altas avaliações e achou perfeito pras bodas da Claire. Ficou de papo de talvez servir como reaproximação, um gesto de paz. Ela falou pra Claire quem você é? Não. Disse só que você é uma amiga da família. Enchi mais uísque pra nós duas. Deixa eu ver se entendi. Mamãe quer que eu faça o buffet do casamento da minha substituta e ainda finja que sou só a chefe contratada pra sorrir, fazer social, servir bolo pra geral, enquanto minha mãe me apresenta como uma conhecida. Rosie confirmou com a cabeça e ficamos em silêncio por um tempo. De repente, uma ideia tomou conta de mim. Escura, vingativa, provavelmente idiotice, mas impossível de ignorar. Diz pra ela que eu topo. Falei. A Rosie me olhou como se eu estivesse completamente doida. O quê? Diz pra mamãe que eu aceito. Mas só se ela contar tudo pra Claire antes. Falar que eu existo, que teve uma filha e jogou fora. Os olhos da Rosie arregalaram. Maia, essas são minhas condições. Se ela quer esconder, tudo bem. Mas a Claire merece saber a verdade. E tem que ser mamãe quem conta. Rosie me encarou um tempo. Depois abriu um sorriso tímido. Tá bom, disse ela. Eu falo com ela. Só que aí veio a resposta. Mamãe não contou nada pra Claire. 3 dias depois, a Rosie me ligou. Parecia acabada. Mamãe disse que não. Falou que isso ia estragar o grande dia da Claire. Que não tem motivo pra trazer drama antigo de família justo agora. Pra ser sincera, não fiquei nem um pouco surpresa. Já imaginava que ela ia recusar. Tanto que já tinha decidido que faria o buffet do mesmo jeito. Disse pra Rosie que tinha um plano. Ela não quis saber. E eu também não contei. Comecei pesquisando sobre a Claire na internet. Foi fácil. Instagram aberto, Facebook, até site de casamento. Com contador de dias pra cerimônia e historinha romântica de como ela e o noivo se conheceram. O nome dele era Andrew Whitmore. Família rica. Empresa de tecnologia desde os anos 90. Daqueles que passam o verão nos Hamptons. Inverno em Aspen. O site tinha fotos de noivado em algum paraíso tropical. Os dois de linho branco. Parecendo até campanha de revista chique. O Instagram da Claire tinha o mesmo clima. Brunch com as amigas, fim de semana em vinícola, ela e o Andrew em baile beneficente. Tudo bem montado, sempre o filtro certo, tudo milimetricamente perfeito. Ela parecia feliz, parecia amada. Parecia alguém que nunca precisou se preocupar se ia ter o que comer no dia seguinte. Fui descendo anos no perfil e achei fotos da minha mãe. Várias. Inclusive na formatura da Claire. A melhor mãe do mundo me surpreendeu com um almoço. Amo essa mulher. Tinha também foto da Rosie, sempre marcada como irmã. As duas viajando, curtindo o show, se divertindo à beça. Eu não aparecia em nenhum clique. Salvei tudo em prints. Fiz uma pasta
pasta chamada casamento no notebook. Daí fui falar com a cerimonialista, Jéssica, que atendeu logo no segundo toque. Super profissional, animada. Maia, que bom falar com você. Estou super empolgada que você vai cuidar do buffet do grande dia. Fingi que tava ligando pra acertar detalhes de cardápio. Perguntei de restrição alimentar, cronograma, aquele papo todo. Mas o que eu queria mesmo era informação. Lista de convidados, onde iam ficar sentados, quem era importante. Jéssica era boa de papo. Ficou toda aliviada de lidar com alguém organizado. Disse que eram 200 convidados, mistura da família do Andrew e os sócios, junto com o lado da Claire. Me mandou o mapa das mesas. Avisou que minha mãe foi super específica nas escolhas. Estudei aquele gráfico por horas. Mamãe na mesa principal com a Claire, o Andrew e os pais do noivo. A Rose na segunda mesa, com outros parentes. O Jordan também ia, com a esposa e filhos. Filhos que eu nem conheço. Outra coisa chamou minha atenção. Em tudo que a Jéssica mandou, programa, cartões, site do casamento, tinha uma seção de família. Pais do Andrew, a irmã, e do lado da Claire, só a mãe e a irmã mais velha, Rose. Só isso. Ou seja, oficialmente, minha mãe tem apenas 2 filhas. Liguei pra Rose naquele mesmo dia. Você sabia que mamãe anda jurando pra todo mundo que só tem 2 filhas? Rose suspirou pesado. Descobri quando a Claire ficou noiva e mamãe foi escrever a parte da família no site. Perguntei de você, e ela veio com o papo de ser complicado, que ia resolver depois. Só que esse depois nunca chegou. E você, tá ok com isso? Não, a Rose respondeu baixo. Não tô. Não aguento mais mentir por ela. Fingir que você não existe. Mas a Claire não faz ideia, e eu não queria virar o casamento de cabeça pra baixo antes de falar com você. Pois é, falei. Então estamos conversando agora. Silêncio. Depois a Rose perguntou: o que você tá pensando em fazer? Ainda não sei, mas já são 25 anos vendo mamãe fingir que eu não existo. Acho que tá na hora do pessoal saber a verdade. A Rose ficou calada. Depois soltou algo que me pegou de surpresa. Quero ajudar. Como é? Quero te ajudar. O que quer que você faça, quero participar. Mamãe precisa encarar o que fez. E pra ser sincera, também cansei de viver à sombra da Claire. Fiquei até sem reação. Como assim? Rose deu uma risada meio amarga. A Claire é a filha perfeita. Sempre foi. Mais nova, mais bonita, mais bem-sucedida. Vai casar bem. É tudo o que mamãe queria. Eu sou só a mais velha. O teste. Você sabia que mamãe esqueceu meu aniversário ano passado? Mas pra Claire teve festa surpresa com 50 pessoas. Eu nem imaginava dessas coisas. Não quero que isso vire algo sobre mim, continuou Rose. Sua situação foi muito mais difícil. Só queria dizer que entendo como é. Eu entendo o que é ser a filha que a mãe nunca quis de verdade. Ficamos conversando por mais 2 horas naquela noite, fazendo planos. Rose me contou coisas sobre a mamãe que eu nunca tinha ouvido. Tipo o jeito que ela mudava as histórias da família para sair como heroína. Ou como inventava que o papai era agressivo e que por isso se separaram, sendo que não era verdade. Também contou que ela convenceu a Claire de que o pai da Rose, o primeiro marido, tinha abandonado as duas, quando na real, quem foi embora foi a nossa mãe. Ela sabia distorcer tudo, sempre fazendo o papel de vítima. Mas dessa vez, eu ia jogar na cara dela uma história da qual ela não teria como escapar. Passei a semana seguinte preparando o cardápio do casamento. Por fora, tudo parecia normal, caro, elegante, exatamente como o pessoal espera de um casamento em vinícola em Napa. Só que cada prato trazia um nome e cada nome tinha um significado. A entrada era 9 anos de idade, uma sopa de abóbora cremosa e rica, porque foi exatamente o que a dona Henderson fez quando trancou a despensa, e eu fui deitar com fome. O segundo prato era 11 anos, uma salada de folhas amargas com vinagrete, porque foi quando a dona Burke me falou que eu era feia demais para ser adotada, e eu entendi, ali, o verdadeiro gosto amargo. O prato principal era envelhecer, um bife ao ponto perfeito com legumes assados. Aos 18 anos, quando recebi aqueles $340, comprei um jantar de bife pra mim mesma. Comi sozinha no meu apartamento minúsculo, e foi a melhor refeição da minha vida. Por fim, a sobremesa. 25 anos, um bolo de camadas com chocolate meio amargo, que foi quando abri meu restaurante e finalmente senti que tinha dado certo. Em cada cartão do menu tinha só o nome do prato e uma breve descrição. Nada da história de verdade. Pelo menos ainda não. Só os títulos e a comida. Mas o pessoal ia reparar nos números, ia ficar curioso. E quando perguntassem, eu já estaria preparada pra contar tudo. 2 semanas antes do casamento, resolvi aparecer de surpresa na casa da minha mãe com os contratos pra ela assinar. Avisei de leve. Deixei um recado dizendo que precisava das assinaturas no contrato do buffet e nos papéis do seguro. Falei que ia passar por lá por volta das 2. Ela estava morando num bairro bonito de Sacramento, daqueles cheios de grama no jardim e garagem grande. A casa era branca, com venezianas azuis e flores no jardim da frente. Na porta tinha uma plaquinha: Família Morrison, com uma pintura de mãe, pai e 2 filhas de mãos dadas. Fiquei parada encarando aquilo um tempão antes de bater a campainha. Minha mãe abriu a porta parecendo perdida, de moletom, suéter largo e cabelo preso num coque meio torto. Ela sabia que eu ia, mas dava pra ver que não estava preparada. Maia, oi, entra. Desculpa a bagunça. A Claire está aqui ajudando com as coisas do casamento e tá tudo espalhado pra todo lado. Ela parou na metade quando viu a Claire na cozinha. Claire estava na bancada, com o laptop aberto e rodeada de amostras de tecido e papéis espalhados. Assim que entrei, ela olhou pra mim com um sorriso, sem fazer ideia de quem eu era. Oi, você que é a responsável pelo buffet? Ouvi falar demais do seu restaurante. Tô super animada. Olhei pra minha mãe. Ela tava branca que nem papel. Maia, disse, estendendo a mão pra Claire. Sou a responsável pelo buffet. O aperto de mão da Claire era firme e simpático. Claire, a noiva, mas isso você já sabia, né? Ela riu. Enquanto puxava a conversa com a Claire, eu não desgrudava o olho da minha mãe. Parabéns pelo casamento. Sua mãe só fala de você. Minha mãe parecia que ia desmaiar a qualquer momento. Bom, eu trouxe os contratos. Só preciso de uma assinatura aqui, contei, espalhando os papéis no balcão da cozinha. Minha mãe chegou perto com as mãos tremendo. Claire continuava sorrindo, sem perceber nada do clima. Que ótimo. Uma amiga da minha mãe indicou você e, quando vimos seu menu, achamos incrível. Os nomes são tão criativos. 9 anos, 11 anos. É tipo receitinhas de fases da vida? Mais ou menos isso. Respondi. Minha mãe pegou a caneta, mas tremia tanto que não conseguia assinar. Resolvi ir um pouco além. Falei direto para a Claire. Você tem irmãos? Gosto de saber da família antes de organizar o buffet. Ajuda a personalizar melhor. Minha mãe travou com a caneta no papel. Claire sorriu, despreocupada. Só minha irmã mais velha, a Rose. Ela é demais, inclusive. Vai ser minha dama de honra. Você tem irmãos? Tenho sim, um irmão e 2 irmãs. Minha mãe soltou um barulhinho esquisito, quase um gemido, mas a Claire nem percebeu. Ah, que legal. Família grande é bom demais. Deixei a frase no ar por um segundo. Depois tirei um envelope da bolsa. Cor creme, fechado, com o nome da Claire escrito à mão por mim. Aqui, entreguei. Informações sobre o menu, restrições alimentares, essas coisas. Dá uma olhada na véspera do casamento pra ficar fresquinho na cabeça. Claire pegou o envelope, virou nas mãos. Na véspera? Não quer que eu veja agora? Confia em mim, falei. Na noite anterior é melhor. No dia é tudo muito corrido. Tá bom, ela disse, guardando o envelope na bolsa que ficou em cima do balcão. Obrigada. Minha mãe praticamente se jogou pra cima do envelope, na tentativa de pegar da Claire, como se fosse arrancar da bolsa dela. Filha, quer que eu dê uma olhadinha? Posso revisar com você? Insistiu. Claire riu, puxou a bolsa de volta. Mãe, relaxa, eu cuido disso. Você já fez demais. Ela olhou pra mim. Minha mãe tá sendo sensacional, mas juro, deve estar mais estressada que eu. Casamento deixa todo mundo assim. Concordei, olhando para minha mãe. Não é, mãe? Por fim ela conseguiu assinar.
mas a assinatura saiu toda torta, quase irreconhecível. Juntei os papéis, guardei tudo na bolsa. Pronto, Claire. Até o casamento. Tenho certeza que ninguém vai esquecer desse dia. Minha mãe me acompanhou até a porta e, assim que saímos do alcance da Claire, agarrou meu braço sussurrando. O que você colocou naquele envelope? Lê pra saber. Respondi. Ah, verdade. Não pode. É pra Claire. Maia, por favor. Você teve sua chance de contar a verdade pra ela. Escolheu não contar. Agora, ela vai descobrir do jeito dela. Soltei meu braço com delicadeza e fui pro carro sem olhar pra trás. Na noite antes do casamento, meu telefone tocou às 11. Era a Rosie. Ela já sabe, disse ofegante. A Claire sabe. Ligou chorando, perguntando se era verdade. Perguntando se tinha outra irmã. Querendo saber por que ninguém contou. O que você falou pra ela? Falei a verdade. Tudo. Contei sobre você, sobre o divórcio, sobre a mãe ter te deixado no abrigo. Contei das casas por onde você passou, das coisas que te aconteceram. Falei que você tentou conhecer ela, mas que a mãe não deixou. E como ela tá? Irada, perdida. Tá tentando ligar pra mamãe faz uma hora, mas ela não atende. Acho que bloqueou o número. E o casamento? A Rosie parou um segundo. Não faço ideia. Ela não comentou nada. Mas Maia, ela quer muito te ver. Agora, hoje mesmo, à noite. Você consegue ir até o hotel dela? Olhei para o relógio. Já era bem tarde. Eu precisava estar no salão às 6 da manhã para começar os preparativos. Consigo sim, respondi. Claire estava no Fairmont. A Rosie me passou o número do quarto. E quando cheguei lá, a Claire mesma abriu a porta, de moletom e camiseta, os olhos inchados de tanto chorar. Aquela noiva perfeita do Instagram tinha sumido. Na minha frente só tinha uma menina destruída, descobrindo que a vida toda dela era uma mentira. Ela só abriu caminho para eu entrar, sem nem dizer nada. O quarto estava de pernas pro ar, vestido de noiva pendurado no canto, ainda no cabide, os vestidos das madrinhas largados pelas cadeiras, papéis espalhados por todo lado. O envelope que eu tinha dado estava rasgado em cima da cama, com o conteúdo todo jogado, fotos antigas minhas, do Jordan e da Rosie juntos, meus papéis do abrigo, e um bilhete dizendo pra perguntar pra mãe dela sobre a filha mais velha. Claire ficou me encarando. Você parece comigo, eu sei. Por que não contou lá na casa da mamãe? Sentei na beirada da cama, porque eu queria que fosse ela a te contar. Dei essa chance pra ela, mais de uma vez. Ela que escolheu não revelar. Claire se sentou do meu lado. A Rosie me contou tudo. O que a mamãe fez com você, os lares adotivos. A voz dela embargou. Me desculpa. Não é culpa sua. Eu sei, mas... Ela enxugou as lágrimas. Minha vida toda foi uma mentira. Tudo o que a mamãe dizia sobre a nossa família, sobre a gente ser tão unida, sobre sermos tudo o que ela tem. E esse tempo todo você existia e ela simplesmente... O quê? Fingiu que você não existia? Foi isso mesmo. Isso é surreal. De verdade. É absurdo. Claire levantou num impulso. Começou a andar pelo quarto, nervosa. E ela queria que você fizesse o buffet do meu casamento como se você fosse só uma chefe qualquer. Qual o problema dela? Eu realmente não sabia o que responder. Claire parou, me olhou nos olhos. Você me odeia? Não. Você não fez nada de errado. Mas eu vivi a vida que deveria ter sido sua. Tive mãe presente que se importava. Tive festa de aniversário, formatura, essas coisas normais. E você teve... Ela apontou pro monte de papéis. Teve isso aí. Nada disso tem a ver com você. Falei. A mamãe fez as escolhas dela. Você era só uma criança. Claire desabou sentando de novo. E a gente ficou um tempo em silêncio. Aí ela disse. Quero você no meu casamento. Eu vou estar. Vou fazer o buffet. Não. Ela me encarou determinada. Não como chefe. Quero você como minha convidada. Como minha irmã. Olhei pra ela surpresa. Claire, é sério. A Rosie vai ser minha madrinha. Você devia estar com a gente. Não quero nem saber o que a mamãe vai achar. Seu casamento é amanhã. Já tá tudo organizado. A gente muda. O casamento é meu. Vai ser do meu jeito. E pela cara dela, eu via que não era só impulso. E o Andrew? E a família dele? O Andrew vai dar conta. Ele vive dizendo que preciso enfrentar mais a minha mãe. Então isso aqui conta como coragem. Pode deixar. Ela segurou minha mão. Por favor. Eu acabei de descobrir que tenho uma irmã e quero que ela esteja comigo nesse dia. Pensei em dizer não. Só ir trabalhar e desaparecer depois. Tudo mais simples. Mas aí olhei de novo pra Claire e vi uma pessoa realmente querendo fazer a coisa certa. Alguém que podia simplesmente fingir que nunca abriu o envelope. Nunca ligou pra Rosie. Nunca reconheceu nada disso. Mas ela não fez isso. Tá bom, falei. Eu vou. Ela me abraçou na hora. Fiquei meio travada, mas depois retribuiu o abraço. Obrigada, sussurrou. Ficamos conversando mais uma hora. Ela quis saber sobre minha vida, o restaurante, tudo o que aconteceu nesses 25 anos. Perguntei sobre o Andrew, o colégio, coisas normais. Lá pela 1 da manhã, ela voltou ao assunto. Vou contar pra todo mundo, disse. Na festa, no meu discurso. Você não precisa fazer isso. Preciso sim. A mamãe mentiu pra todo mundo. Pros amigos, pra família do Andrew. Todo mundo acha que ela é essa mãe solo guerreira que fez de tudo. Todo mundo precisa saber a verdade. Claire, pensa bem. É seu casamento. Tem certeza que quer mexer nisso logo nesse dia? Ela fez que sim com a cabeça. Quero que tudo seja verdadeiro. Quero que as pessoas saibam de você. Você é minha irmã. Por que seria segredo? Não tinha o que responder. Chegou o dia do casamento e fui para o lugar combinado às 6 da manhã como a gente tinha marcado. Era uma vinícola linda em Napa, cheia de morros e parreiras. O clima perfeito. Sol, mas fresquinho. Minha equipe já estava descarregando os caminhões, montando a cozinha. Coloquei meu avental de chefe e fui trabalhar. Mesmo sem ser só a responsável pelo buffet, o serviço era meu. Lá pelo meio-dia, Claire apareceu. Ela estava de roupão, cabelo cheio de bobs, maquiagem pela metade, me achou na cozinha e quis conversar. Fomos para um canto mais tranquilo, longe daquele caos todo. Tô nervosa, ela disse. Por causa do casamento ou do discurso? Dos dois, mas principalmente do discurso. Ela me olhou aflita. E se todo mundo me odiar? E se a família do Andrew achar que eu perdi a cabeça? Então não deveriam estar do seu lado. Mas sinceramente, acho que a maioria vai entender. O que sua mãe fez, e ainda faz, é errado. As pessoas têm direito de saber. Claire assentiu, respirou fundo. Tá bom, eu vou fazer isso. Você vai conseguir. Ela me puxou para outro abraço. Fico feliz que você tá aqui. A cerimônia começou às 4. Fiquei assistindo do fundo, ainda de avental, porque precisava controlar tudo da cozinha. Claire pareceu maravilhosa com o vestido. Andrew, o tempo todo sorrindo sem parar. Rose estava emocionada, de madrinha. A mamãe sentada na primeira fila, num vestidinho lilás, com aquele sorriso falso no rosto. Ela olhava pra trás de vez em quando, surpresa de me ver ali. Jordan estava umas filas atrás com a esposa e os 2 filhos. Me viu e só acenou discretamente. Nem consegui reagir. A cerimônia foi linda, com votos tradicionais. Uma leitura aqui e outra ali. Muita emoção. Quando o celebrante falou, pode beijar a noiva, foi aplauso geral. A festa começou, o coquetel correu bem. Minha equipe servia as entradas enquanto os convidados circulavam pelo terraço. Eu cuidando pra cada prato sair perfeito. Umas 6 horas, Claire veio falar comigo. Quero você na mesa principal, por favor. Mas eu tô trabalhando. Você tem equipe pra isso. Quero minha irmã ao meu lado. Acabei indo. Sentei
Sentei entre a Rose e a Claire, de frente para a irmã do Andrew, que me olhava meio sem entender quem eu era. O jantar foi perfeito, tudo no ritmo certo. Os convidados olhavam os cartões com o nome dos pratos. 9 anos, 11 anos, expulsa do sistema, 25 anos. Eu escutava sussurros, gente se perguntando o que significavam aqueles números. Não expliquei, ainda não. Depois do jantar começaram os discursos. O padrinho do Andrew abriu contando uma história engraçada da época da faculdade. Depois foi a vez da Rose falar, com aquela simplicidade doce de sempre, dizendo o quanto estava feliz pela Claire. Aí a Claire se levantou, e todo mundo ficou quieto na hora. Ela segurava o microfone com as mãos meio trêmulas. O Andrew pegou na mão dela. Ela apertou de volta. Obrigada por estarem aqui, começou. Significa muito pra mim e pro Andrew ter todo mundo que a gente ama junto. Era aquele discurso tradicional de casamento. Então o pessoal sorriu. Quero falar sobre família. Ela continuou. Porque família é complicado, né? Às vezes é quem tem o nosso sangue, mas às vezes é quem está do nosso lado de verdade. Minha mãe se mexeu desconfortável na cadeira, como se já esperasse pelo que viria. Sempre me disseram que eu tinha uma irmã, a Rose, que é maravilhosa e que eu amo mais que tudo, disse a Claire, olhando pra Rose, que sorriu. Mas descobri essa semana que isso não era toda a verdade. O salão ficou ainda mais em silêncio. Eu tenho duas irmãs, Rose e Maya. A Claire fez um gesto pra mim. A Maya está aqui, e ainda por cima foi ela quem preparou esse banquete incrível de hoje. Todo mundo virou pra olhar pra mim. Procurei manter a calma, sem demonstrar nada. A Maya é minha irmã mais velha, primeira filha da nossa mãe, e eu nem sabia que ela existia até 3 dias atrás. O silêncio era total. Depois que meus pais se separaram, dividiram os filhos. O papai ficou com o Jordan. Ela apontou pro meu irmão, que parecia sem reação. A mamãe ficou com a Rose. E a Maya? Ela foi pro sistema de adoção. Nessa hora, minha mãe se levantou. Claire, querida, agora não é hora pra isso. Senta, mãe. A Claire respondeu, firme. Ainda não terminei. Minha mãe sentou, completamente pálida. A Maya passou 10 anos no sistema, em 7 lares diferentes. Uns ruins, outros muito piores. E durante todo esse tempo, nossa mãe, que está sentada ali, contou pra todo mundo que só tinha 2 filhas. Apagou a Maya da história. A mãe do Andrew ficou sem conseguir respirar direito. E começou o burburinho. A Maya batalhou pra pagar os estudos em gastronomia, abriu restaurante, conseguiu sucesso, e quando finalmente se reaproximou da gente, a mamãe chamou ela pra cuidar do buffet do casamento. Mas não teve coragem de contar pra ninguém que a Maya era filha dela. Disse que era só uma amiga. Nesse ponto, a voz da Claire vacilou. Eu descobri tudo porque a Maya me deixou um envelope com fotos e documentos mostrando quem ela era. Porque nossa mãe se recusou a contar a verdade pra mim. Minha mãe tentou se levantar de novo, mas meu pai sentado ao lado segurou no braço dela e não deixou. Então eu queria apresentar pra todos a Maya, disse Claire. Minha irmã mais velha, que a nossa mãe entregou pra adoção e nunca falou sobre isso. Uma irmã que eu devia conhecer desde pequena, que devia estar em todos os nossos almoços, todos os feriados, todos os aniversários. O salão inteiro ficou completamente calado. Só se ouvia o choro de algumas pessoas. Maya, fica de pé, por favor. Eu me levantei, sentindo o peso de 200 olhos em cima de mim. Gente, essa é a minha irmã Maya. Ela é uma chefe incrível, uma pessoa maravilhosa, e eu estou muito feliz de finalmente conhecê-la. Claire começou a aplaudir. Aí a Rose se levantou pra bater palma também. Logo depois veio o Andrew, a família dele, e de repente quase todo mundo lá estava em pé, me aplaudindo. Só minha mãe não, que chorava sem parar, com o rímel escorrendo pelo rosto e tentando se esconder atrás das mãos. Os pais do Andrew também não ficaram. A mãe dele levantou, pegou a bolsa e saiu. O pai foi atrás, depois a irmã. A família inteira saiu do salão bem no meio dos aplausos. Andrew percebeu. O rosto dele ficou meio abatido, mas então olhou para Claire e assentiu, como se dissesse que estava tudo bem assim. Os aplausos foram diminuindo. As pessoas sentaram. Claire também sentou e segurou minha mão por baixo da mesa. O Jordan levantou, visivelmente irritado, o rosto vermelho. Isso é absurdo. Estão pintando nossa mãe como se ela fosse um monstro. Mas a Rose interrompeu. Ficou de pé, tirou uns papéis da bolsa. Quer falar da mamãe? Vamos então. E começou a ler meus relatórios do abrigo. Todos os detalhes tristes. As dispensas trancadas, os xingamentos, as casas que não funcionaram, o episódio em que fiquei internada por desnutrição aos 12 anos. O Jordan sentou de novo, pálido. A Rose continuou. Leu da noite em que a dona Coleman me encontrou, depois de 3 dias sozinha. Leu as anotações da assistente social dizendo que eu era fechada, que tinha medo de adultos. Ela leu tudo. Quando terminou, olhou para minha mãe. Foi você quem fez isso. Essas foram as suas escolhas. E você mentiu sobre tudo isso por 25 anos. Minha mãe chorava, completamente sem se segurar. As amigas dela, assustadas, se afastaram. Algumas trocaram de mesa. As madrinhas da Claire também ficaram do lado dela. Uma delas, colega da faculdade da Claire, foi até a mesa da minha mãe. Como você pôde fazer isso com a própria filha? Minha mãe não respondeu, só chorava. Fiquei de pé, peguei o microfone da mão da Claire. Eu não vim aqui pra estragar casamento de ninguém. Eu disse calma. Vim pra trabalhar, fazer meu serviço. Mas a Claire pediu que eu viesse como família. E eu sou grata por isso. Olhei pra minha mãe. Passei 25 anos tentando entender por que você não me quis. 25 anos achando que eu tinha feito algo errado. Mas não fiz. Eu era só uma criança. E você é que tomou uma decisão. Preferiu ficar com 2 filhas e abrir mão de uma. Depois preferiu mentir, me apagar da sua vida. Minha mãe tentou retrucar, mas fiz sinal com a mão pra ela parar. Chega. Cansei de você fingir que eu não existo. Eu existo. Sempre existi. E agora, todo mundo sabe. Devolvi o microfone pra Claire e sentei de novo. O silêncio tomou conta mais um tempo. Até que, graças a Deus, o DJ voltou a colocar música. Aos poucos o pessoal foi conversando, dançando. A festa continuou. Minha mãe levantou e foi embora, chorando. Seguida por alguns amigos e a irmã dela. Mas a maioria ficou. O Jordan veio até nossa mesa. Olhou pra mim, depois pra Rose e Claire. Me desculpem. Falou quase num sussurro. Eu devia ter feito mais. Devia ter te procurado. Só que eu era uma criança, depois adolescente. Aí achei que já era tarde demais e nunca soube o que fazer. Não é questão de consertar, respondi. É questão de ser sincero. Ele assentiu. Ficou meio sem jeito ali. Depois se afastou. Umas 9 da noite, já depois do bolo e da valsa, eu estava de volta à cozinha, ajudando minha equipe a arrumar tudo. O lugar tinha a hora certa pra fechar. A gente precisava sair até às 11. A Rose e a Claire vieram se despedir. A gente tá indo, avisou a Claire. O Andrew e eu já vamos pro hotel, mas queria te agradecer por ter vindo e por contar a verdade. A coragem de contar a verdade foi toda sua, eu disse. É, mas você me deu coragem pra isso. Ela me abraçou apertado. Eu sei que hoje era pra ser só sobre o casamento, mas sinceramente, descobrir que ganhei mais uma irmã foi o melhor presente que eu podia imaginar. A Rose me puxou pra um abraço também. A gente precisa marcar um jantar de verdade, pra se conhecer melhor, sabe? Eu adoraria, respondi. Elas já estavam indo embora quando a Claire voltou. Ei, mais uma coisa. Será que ainda rola aquele desconto de família no buffet? A Rose caiu na risada e eu também entrei na onda. Claro, respondi. Desconto de família garantido. Saímos do salão juntas. Já era quase 11 da noite. Minha equipe já tinha arrumado tudo nos caminhões e ido embora. Então ficamos só eu, a Rose e a Claire no estacionamento. Dava pra ver o salão pela janela. Umas pessoas lá dentro ainda estavam limpando. O carro da minha mãe já não estava mais lá, nem o do Jordan. E agora? A Rose perguntou. Agora? Olhei para as minhas 2 irmãs. Mulheres que eu mal conhecia, mas que mesmo assim pareciam mais família do que qualquer outra pessoa nos últimos anos. Agora a gente descobre juntas, um dia de cada vez.
vez. A Claire sorriu. Acho que consigo fazer isso. Ficamos ali mais um tempinho, só as três, vendo o pessoal apagar as luzes lá dentro. Então a Claire falou: vocês topam comer panqueca? Tô morrendo de fome. E hoje é minha noite de núpcias. O Andrew pode esperar um pouco. A Rose deu uma gargalhada. Panqueca é tudo o que eu queria agora. Entramos no meu carro, Rose na frente, Claire atrás. E enquanto a gente se afastava daquele salão, deixando pra trás o drama, as lágrimas e toda aquela confusão, a Claire se inclinou pra frente entre os bancos. Então, ainda vale o desconto de família no buffet? Eu e a Rose nos olhamos. E aí, as três caímos na risada.